Olá, tudo bem? Hoje vamos trazer mais curiosidades para você. E claro, no quadro de hoje, vamos trazer os piores carros existentes no Brasil. Você já teve algum? Então não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like e acionar o sininho para mais vídeos inéditos. Preparados para o quadro de hoje? Então vamos lá em mais um quadro Curiosidades, os piores carros existentes no Brasil. Que nenhum carro é perfeito, a gente nem precisa falar. Mas mesmo com os seus defeitos, alguns carros conseguem ser um grande sucesso de vendas como o Volkswagen, Polo 1.0, Honda Civic, o Ford Ka e o Chevrolet Onix, o Toyota Corolla, entre outros. Porém, algumas vezes os carros são tão ruins que não tem como tentar fazer um balanço dos prós e dos contras. Alguns carros conquistam uma fama tão negativa que não basta o estresse que o dono tem enquanto usa esse veículo. Também enfrenta muitas dificuldades na hora de revender. O problema só começa. Então vamos lá ver essa lista de carros tão horríveis que nem são mais vistos nas ruas e muita gente provavelmente nem se lembra mais deles. A primeira curiosidade de hoje, Seat Córdoba. O problema com o espanhol Seat Córdoba, além de seu desempenho e estrutura por si só, já não agradava os consumidores, era o custo absurdo de suas peças e da mão de obra especializada na assistência técnica. Afinal, andar por aí com um carro que gera despesa constantemente, ninguém merece, né? A curiosidade número 2, Fiat Marea. Você lembra dele? Apesar do sucesso do Fiat Uno e outros modelos muito queridos da montadora italiana, a Fiat nem sempre acerta. E o Fiat Marea é uma das provas disso. O nome Marea é praticamente sinônimo de dor de cabeça. O carro, que foi um dos maiores fracassos da Fiat, já não é mais fabricado há mais de 10 anos. E sua fama como um dos piores carros do Brasil veio de combinação de consumo altíssimo com desempenho que não justificava tanto gasto e sua manutenção complicadíssima. Os donos do Marea, quando enfrentavam aparentemente simples problemas do rompimento da correia dentada, precisavam substituir o motor inteiro. Dá pra acreditar? Curiosidade número 3, Troller Pantanal. Um dos recordistas do quesito pesadelo, esse carro era tão ruim, mas tão ruim, que foi fabricado por somente 2 anos. E nesse período vendeu um número ridículo de 77 unidades. Os problemas com essa picape eram tão, mas tão graves, que depois da compra do Troller pela Ford em 2008, os donos dessas 77 unidades tiveram suas picapes recompradas. Ou seja, a Ford achou mais vantajoso devolver o dinheiro dos consumidores do que tentar corrigir os problemas da Troller, que além de pecar em instabilidade e controle, ainda apresentava trincas no chassi. Acredita? A Troller Pantanal foi tão ruim quanto o Jeep Tocantins, um pretenso off-road de apenas 4 marchas, ainda que ambos sumiram do mercado e das estradas. A curiosidade número 4, Fiat Fremont. Bem, era um carro de um design até bonito, mas um carro da Fiat que decepcionou mais uma vez o mercado. O Fremont era fraco em desempenho e não compensava em custo-benefício. Apesar da proposta que chamou a atenção do consumidor no primeiro momento, o câmbio automático, que só tinha 4 marchas, não agradou ao público, assim como a potência do motor, que era muito baixa em comparação com uma rotação muito alta, ou seja, consumia bem mais do que ele entregava. Merece ou não merece seu lugarzinho na lista dos piores carros do Brasil? Curiosidade número 5, Simca Chambord. Apelidado de Belo Antônio, o carro francês decepcionava bastante em desempenho, apesar de ser obtido um sucesso considerável de vendas dos anos 50 e 60. O apelido fazia referência ao filme franco-italiano, O Belo Antônio de 1960, onde o lindíssimo galã atraía mulheres com seu charme e as surpreendia com uma performance. O apelido fazia referência ao filme franco-italiano, O Belo Antônio de 1960, onde o lindíssimo galã atraía aquelas mulheres com seu charme e as surpreendia com uma performance, no mínimo, desanimadora. O filme poderia muito bem ser uma alegoria ao desempenho do Simca na estrada, cuja carroceria bonita era arrastada por um motor de apenas 84 cavalos.
Curiosidade número 6, Citroën Xantia. Tecnológico, bonito e saindo da concessionária por um preço que cabia no bolso do brasileiro, o que fez as vendas da Citroën Xantia fracassarem foi o alto custo de suas peças e assistência técnica. Isso fez muitos compradores evitarem o carro. É possível constatar que, na verdade, muitas montadoras pecavam nesse ponto e acabavam afundando as vendas de carros que tinham tudo para dar certo. Curiosidade número 7, Volkswagen Jetta. O Volkswagen Jetta é comparável carro de luxo, mas só em seu preço. Caríssimo por sua categoria e especialmente para o desempenho que apresentava o motor 2.0 e tinha um consumo de 7 quilômetros para entregar uma potência de 120 cavalos, conseguindo ficar atrás até mesmo de veículos de 1.0. Curiosidade número 8, Gurgel Itaipu. Que carrinho estranho! A Gurgel até que tinha uma proposta super inteligente e inovadora, mas, infelizmente, avançada demais para sua época. A Gurgel Motors foi a primeira marca de automóveis fundada no Brasil. Os modelos da empresa levavam nomes que remetiam ao território e à cultura brasileira. Apesar de ter tido algumas unidades exportadas, seu criador definia a empresa não como multinacional, mas sim como muito nacional. Visionária, a Gurgel apostou em carros elétricos já no final dos anos 60, mas o design do carro era horrível e o desempenho pior ainda. A bateria levava 10 horas para ser carregada e a autonomia era de pouco mais de 1 hora. Meu Deus do céu! O carro tinha espaço apenas para 2 pessoas e mesmo com todas as simplificações feitas para deixar o carro mais leve, a bateria ainda era responsável por praticamente 70% do peso do veículo. Isso é uma loucura! Apesar do sucesso com o BR-800, que chegou a ser reconhecido como prêmios exterior, a Gurgel também fabricou carrinhos decepcionantes. Foi o caso do Tocantins, um Jeep que entregava míseros 50 cavalos de potência. Meu Deus! Curiosidade número 9, Hyundai Veloster. Ao contrário do HB20, que é um sucesso, o Hyundai Veloster não foi capaz de conquistar os louros da glória. Apesar do nome que inspira dinamicidade, o Veloster chega a parecer deslocado dentro da categoria de esportivos com sua potência de apenas 108 cavalos. Uma decepção, apesar de bonito, mas uma vez se vê o fenômeno pelo Antônio. Curiosidade número 10, Dodge Polara. O Dodge Polara já era um carro ruim por muitos fatores. O falatório da opinião pública, que não estava nem um pouco a favor dele, contribuiu para concretizar o seu fracasso. O carro, que chegou ao Brasil em 1976, possuía uma série de problemas. Por exemplo, os freios, diferentemente dos freios ABS que vemos hoje em dia, não eram confiáveis. A manutenção deixava totalmente a desejar. O câmbio não agradava. E o motor também não. A história desse carro terminou com Chrysler desistindo do Brasil. Curiosidade número 11, Fiat Brava. Não satisfeita com o fracasso do Marea, a Fiat decidiu repetir a dose criando o Fiat Brava. Meu Deus do céu! Só de saber que o Brava era derivado do Marea, consolidado como um dos piores carros do Brasil, os compradores já ficaram com o pé atrás. Mas os problemas do Brava não eram só a má fama do seu antecessor. A suspensão era ruim, encontrar peças era uma dor de cabeça e o motor deixava a desejar. Eu que eu diga desse pesadelo. Curiosidade número 12, Kia Carnival. O problema do Kia Carnival não está em seu projeto ou seu motor. O que definiu o insucesso de vendas e decretou o sumiço do carro por aqui foi a incompatibilidade da minivan com as estradas brasileiras. Além disso, o preço, tanto do carro como de suas peças, eram muito altos. Tudo isso só pôde resultar na frustração das expectativas da montadora com relação às suas vendas no mercado brasileiro. E a curiosidade número 13, Lada Laika. O carro soviético Lada Laika, que só teve sua produção descontinuada em 2011, colecionou fãs pelo mundo, mas acabou tendo sua reputação chamuscada aqui no Brasil. Sabe por quê? Isso aconteceu por causa das dificuldades do motor, que de se adequar ao combustível daqui
que tem 25% de álcool em sua composição, o que acabou afetando o desempenho do carro. Além disso, a interrupção repentina das importantes do fabricante russa para o Brasil transformou o ato de encontrar peças para o Laika numa missão impossível. Curiosidade número 14, Ford Courier. A Ford Courier foi uma picape decepcionante para os motoristas que realmente precisavam de um carro de trabalho. Um carro valente e forte para levar carga pesada e enfrentar o solo rude e esburacado, e muitas vezes sem calçamento do interior do nosso país. A Courier era muito pequena e não se saía muito bem com as cargas de muito peso. Além disso, o design sem graça só ajudou as vendas a serem um verdadeiro fracasso. Curiosidade número 15, Auto Latina. A Volkswagen e a Ford foram montadoras conhecidas no mercado pela alta qualidade de seus carros. Sendo assim, um carro nascido que parecia entre duas só poderia ser um absoluto sucesso. Bem, na prática não foi assim que aconteceu. A Auto Latina foi um holding criada nos anos 80 e praticamente todos os carros lançados pela marca poderiam entrar na lista de piores carros do Brasil. Além da falta de criatividade, relançando seus modelos já conhecidos no mercado com novos nomes e características mescladas de uma e de outra marca, as divergências no modo de fazer carros de uma e de outra marca criaram falhas do projeto que deram aos carros a Auto Latina a fama de carro de oficina. Curiosidade número 16, Peugeot Ruger. Essa caminhonete de Peugeot obteve tanto pouco êxito no mercado brasileiro que hoje em dia a gente nem vê sequer um circulando por aí. Os problemas desse carro eram difíceis de relevar, uma vez que quem escolhe uma caminhonete está em busca de um carro de boa performance adequado para o trabalho. A Peugeot Ruger tinha um motor 1.4, que só não era fraco, mas consumia muito. E o pior, não parava por aí. Com carga na caçamba, o desempenho dela se tornava ainda mais vergonhoso e o consumo, muito alto. Uma compra para se arrepender e que devia criar dor de cabeça até no momento de repasse para o novo proprietário. Afinal, devido à fama adquirida pelo carro, devia ser difícil demais encontrar quem ainda quisesse comprar ele. Curiosidade número 17, Fiat Oggi. A maior ironia da Fiat Oggi está em seu próprio nome, que significa hoje em italiano, afinal o carro era considerado muito ultrapassado, barulhento, com um câmbio deficiente que era alvo de reclamações frequentes e pobre espaço interno. O Fiat Oggi ainda apresentava um desempenho fraquíssimo. Curiosidade número 18, Volkswagen Variante 2. Parecido com uma Brasília, mas derivado do Fusca, o Variante 2 foi totalmente desenvolvido pela equipe brasileira de engenharia da Volkswagen. Apesar de ter tido um bom conjunto de inovações e uma proposta válida, o modelo surgido na década de 70 sobreviveu no mercado por apenas 3 anos. O insucesso se atribuiu a seu motor 1.6 V4, definido pelos proprietários como um carro fraco e ruim. A gente já constatou que nada chateia mais o público brasileiro do que um carro que deixa a desejar no desempenho. Fala a verdade. Curiosidade número 19, Volkswagen 1600. Para o Volkswagen 1600 conseguir aparecer nas ruas do Brasil, foi preciso muita força de vontade. Mas muita força de vontade. Com uma carinha típica dos carros alemães dos anos 60, o carro nasceu de uma necessidade da Volkswagen para oferecer ao mercado um novo modelo, além do Fusca e da Kombi. Foi aí que a equipe brasileira de engenharia da Volkswagen, mexendo seus botões, decidiu ressuscitar um projeto abandonado na montadora alemã e trazer o 1600 à vida. Como assim? Muitos contratempos marcaram o início da produção, mas o carrinho resistiu a tudo isso e finalmente chegou ao mercado em 1969. Era muito bem construído e tão resistente que algumas unidades vendidas na época seguem em circulação até hoje. A causa do insucesso provavelmente foi a gritante similaridade com o Fusca em todos os aspectos, além do design, e seu desempenho que, apesar de aceitável, não era o melhor para a época. O motor de 60 cavalos chegava a 130 km por hora. Acabou se tornando a escolha número dos taxistas, e seu design reto com as maçanetas das 4 portas lembrando as alças de uma ataúde que lhe rendeu o apelido de Zé do Caixão. Bem, essa foi a lista dos piores carros do Brasil. Se você lembra de algum carro que ficou faltando nessa lista, ou acha que alguém aqui foi injustiçado, conta pra gente e deixa aqui
aqui o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, acionar o sininho para mais vídeos inéditos e espalhar para todo mundo. Esse foi o quadro Curiosidade de hoje, os piores carros existentes no Brasil.